As irmãs leram ao iniciar o culto de hoje, e eu quero compartilhar, irmãos, de um texto que nós encontramos no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Assim mesmo assentado como os irmãos estão, abra sua Bíblia no capítulo 15 e o versículo de número 8 e 9. Vamos fazer leitura na palavra de Deus, que diz assim, todos localizaram, amém? Amém. Diz assim: ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até achar, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Amém, irmãos? Eu estava aqui ouvindo os louvores, ouvindo a palavra introdutória, em que a nossa irmã também leu aqui no início do culto, e eu estava observando, interessante, irmãos, que aqui quando nós vemos na palavra de Deus o Senhor falando, dizendo: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas farás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Interessante, irmãos, que o lar, ele é a primeira escola de qualquer criança. O lar é a primeira escola de qualquer criança, quer que seja. É a primeira escola. E é uma escola fundamental para todos os aspectos que você imagina. É o primeiro lar, a primeira escola. Por quê, pastor? Porque ele provê a formação do caráter cristão. E eu estava lendo um livro que eu ganhei da minha irmã há muito tempo atrás, e nesse livro me chamou a atenção que ele falava sobre os tipos de caráter das pessoas. Estuda, identifica o caráter das pessoas. E eu estava lendo esse livro, e eu às vezes falo lá na igreja, algumas vezes até repetitivo, a respeito do caráter, porque no caráter estão os hábitos, estão os costumes. Ninguém nasce falando, ninguém nasce caminhando. Eu tenho o nosso neto agora que está começando a ficar de pé, e levanta as mãozinhas e se equilibra, e quando ele sente que ele não vai conseguir dar o passo, ele se acroca, cai e senta no chão, porque está aprendendo a caminhar. Ninguém nasce caminhando, ninguém nasce falando, ninguém nasce sabendo o que tem que fazer, a higiene, não, mas vai aprendendo ao caminhar da vida, não é verdade? E eu li nesse livro que nós, quando nascemos, nós, pastor, trazemos conosco, no nosso DNA, dentro de nós trazemos 20% do nosso caráter, já vem dentro de nós. Nascemos com 20%. E a fase que mais nós formamos o caráter é do nascimento até aproximadamente aos 18 anos de idade. A gente forma 50% do nosso caráter. Aí com 18 anos já temos então 70%. Dos 18 até os 50, a gente forma o restante dos 30%, e depois dos 50 está formado o caráter. Só o Espírito Santo de Deus é que muda o caráter depois que uma pessoa tem ele formado. Mas eu quero glorificar o nome do Senhor Jesus, que tem alguém com 60, com 70, com 80 anos, mas quando ele se encontra com Jesus, Jesus entra na vida dele, muda o caráter dele, porque a palavra de Deus é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Então é interessante que esta fase do nascimento até os 18 anos, é a fase que está se formando o caráter cristão, é a fase ideal, e nesse período ele provê a formação social, a formação também moral da pessoa, a reverência à casa de Deus, também
respeito com as pessoas, ensina tudo isso na formação do caráter, a contribuição, a cooperação no reino do Senhor. As crianças já começam a aprender, porque elas começam a ver o papai e a mamãe na hora da oferta, da coleta, o papai e a mamãe tirar do bolso, da bolsa, a sua oferta, contribuir, trazer o seu dízimo na casa do Senhor. E então a criança está formando o seu caráter, está aprendendo o valor e a importância da sua formação como cristão. Interessante que nesse período ela forma os seus hábitos como cristão, a reverência, o respeito com as pessoas, a oração individual e também a oração coletiva, também o culto doméstico, aprende em casa, uma coisa que hoje as famílias estão perdendo, estão deixando de lado. E enquanto as famílias estão perdendo o tempo de ter o seu culto doméstico, o mundo está entrando no meio das famílias e trazendo uma desgraça, uma destruição, uma derrota muito grande, e estamos perdendo para o reino das trevas. Mas eu quero glorificar o nome do Senhor, que esse trabalho, esse departamento da família está procurando resgatar aquilo que é a base, a sustentação do lar de uma família, para que ela possa ser sustentada com a palavra de Deus, na presença de Deus, e vencer essas tempestades, esses ventos que estão soprando e assolando e tentando ruir os alicerces da família. Mas eu glorifico o nome do Senhor, que aqui nesta noite tem irmãos, tem irmãs que estão aqui para cultuar, adorar o Senhor, prestigiar e cultuar a Deus nesse culto importante que é o culto da família, quando estamos aqui ministrando uma palavra voltada para as famílias. Aleluia. Nós vemos o estudo da lição dominical em casa, o estudo da palavra. Foi aqui a palavra que o escritor aqui no livro de Deuteronômio, ele fala que essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Aleluia. Como que uma criança vai ter a palavra no coração se alguém não semear ela no seu coração? Eu tenho uma mensagem que eu gosto muito de pregar e falar sobre nunca nós transferirmos as responsabilidades que são nossas para terceiros. Tem um estudo que eu preguei muitas vezes sobre as transferências que Davi fez na sua caminhada. Um homem que foi segundo o coração de Deus, um homem que sabia se humilhar diante de Deus quando errou, quando pecou, quando transgrediu diante do Senhor, mas teve a graça de buscar o arrependimento e buscar a misericórdia e pedir que Deus não se retirasse da sua vida, que o Espírito Santo de Deus não fosse retirado. Mas como rei foi um excelente rei, como guerreiro foi um excelente conquistador de território, de honra, de respeito, de temor que as nações tinham com Israel. Mas como pai foi um péssimo pai, foi um pai que transferiu todas as responsabilidades que era dele para os irmãos, para a avó, para os superiores, para todos que estavam na sua volta. Mas eu quero glorificar o nome do Senhor, que aqui nesta noite tem homens, tem mulheres, tem servos e servas de Deus que estão procurando buscar e colocar a sua responsabilidade em cima do seu ombro e dizer: eu sou sacerdote da minha casa, eu zelo pela minha casa, eu zelo pela minha família, e eu dou a vida por ela, e eu quero plantar no coração do meu filho e da minha filha a palavra de Deus no coração, e se for preciso eu vou atar ela de pendurada no pescoço, para que não esqueça da lei do Senhor nosso Deus. Aleluia, Jesus. Apenas eu falei desta pequena introdução, irmãos, mas eu quero me ater aqui nesta noite sobre esta parábola em que nós encontramos o capítulo 14, o capítulo 15 e o capítulo 16. São 3 capítulos recheados
de parábolas. Quando nós olhamos no capítulo 14, nós encontramos a parábola dos primeiros assentos e dos convidados para se assentar naquele dia. Depois, quando a gente vem para o capítulo de número ainda do 14, a gente encontra a parábola da grande ceia, a parábola acerca da providência. Mas no capítulo 15 existem 3 parábolas fantásticas, interessantes, e eu estava aqui observando nessas parábolas algo muito interessante, irmãos. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos aqui que nesse capítulo de número 15, nós encontramos a parábola da ovelha perdida. Encontramos no meio deste capítulo a segunda parábola, a da dracma perdida, e a terceira é do filho pródigo. E nesta parábola, meus queridos, que nós temos aqui feito leitura interessante, que me chama a atenção, e eu estava observando a importância da palavra do Senhor, quando nós vemos o convívio do lar. Você precisa se conscientizar sobre os valores que desaparecem em seu relacionamento familiar até você reencontrá-lo. É o centro desta parábola, é conscientizar-se. A palavra conscientizar é tomar conhecimento total, verdadeiro, sobre os valores que desaparecem, que se somem, que passam despercebidos em relacionamentos familiares e que é preciso reencontrá-los, ou seja, trazê-los de volta. Tem muitas coisas que nós estamos perdendo nos dias de hoje, irmãos. Há muitas coisas. Nós vemos que nunca uma geração foi tão atormentada por algumas coisas que nós ouvimos no nosso dia a dia. Nunca a nossa geração do século que estamos vivendo foi tão atormentada com respeito a um tema que quase não se fala, mas tem sido um tema terrível. Tem sido um tema que tem desgraçado famílias, lares, trazido separações, trazido filhos que são jogados ao léu de uma forma terrível. E essa geração está sendo atormentada pela sexualidade. É uma das coisas que tem atormentado a sociedade nos dias de hoje. O mundo ali fora, o mundo que está ali do lado de fora, tudo para eles é normal. Mas para a igreja não, irmãos. Para a igreja tudo que é anormal, não é normal. Anormal quer dizer o inverso do normal. E hoje a igreja está sendo encurralada contra a parede, dizendo que tudo é normal, faz parte, é a modernidade, é o mundo que estamos vivendo, é a cultura, é tanta coisa que estão elaborando e colocando um rótulo por fora, mas por dentro continua sendo anormal. Para a igreja do Senhor, aquilo que é normal é anormal, mas eu quero glorificar o nome do Senhor, que a palavra de Deus continua ainda sendo fiel. Passa os céus e a terra, mas a palavra de Deus permanece fiel. Nunca, irmãos, a geração foi tão atormentada como as drogas. Hoje não tem mais cidade pequena ou cidade grande. Hoje não tem mais grandes centros ou pequenos lugares rurais, colônias, vilas.
pequenas localidades, aonde você chega, você vai sempre encontrar alguém dizer: olha, ali acolá tem um foco, tem um ponto de droga, tem alguém que está envolvido com a drogação. Está abalando o mundo inteiro, esse sistema que está aí, e ali envolve dinheiro, envolve o crime, envolve a corrupção, envolve tanta coisa. Isso está abalando, está de uma forma atormentando as autoridades, não tem mais como resolver. Mas eu glorifico o nome do Senhor, que aonde o Evangelho entra, pastor, aonde o Evangelho coloca, aleluia, a sua marca, aonde o Evangelho coloca a sua bandeira, as drogas começam a perder o território, as drogas começam a perder o domínio, porque o Evangelho entra e ele é poder de Deus, como Paulo disse. É verdade, a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que cremos é poder, é poder, é poder, é poder, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia, aleluia. Enquanto as autoridades, enquanto os governos, eles correm de um lado para outro, de alguma forma tentando resolver, o Evangelho entra com a palavra e Jesus vai libertando, vai quebrando as cadeias, vai curando, vai, aleluia, salvando e perdoando, e a obra de Deus vai avançando e o nome do Senhor vai sendo glorificado.